Se você tá curioso pra saber qual personagem a Sadie Sink vai interpretar no filme Homem-Aranha Brand New Day, fica comigo nesse vídeo porque hoje eu vou destrinchar tudo, desde quem ela é, passando por cada personagem e mostrando a relação desse personagem com o Homem-Aranha nos quadrinhos. E ó, já falo logo, hein, é impossível o personagem que ela vai interpretar não tá nesse vídeo aqui. Fala galera, beleza? Eu sou o Fox e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que tá aí vivendo embaixo de uma pedra e não conhece a Sadie Sink, ela é uma atriz americana que começou no teatro e logo se destacou por participar da série Stranger Things, onde ela interpreta a Max Mayfield. E em março desse ano, ela foi confirmada oficialmente no elenco de Spider-Man Brand New Day. Ou seja, a gente tem uma atriz jovem com presença forte, começando aí no universo Marvel com uma grande expectativa em suas costas. Com isso em mente, eu separei as principais possibilidades de personagens que ela pode interpretar em Homem-Aranha 4. Então vamos logo começar pelo óbvio, tá? O personagem que tá todo mundo falando. Mary Jane Watson. A Mary Jane é a parceira amorosa mais icônica do Peter Parker. Nos quadrinhos da Marvel Comics, ela aparece originalmente como uma jovem atraente, extrovertida, aspirante a modelo e atriz, que na maioria das histórias encontra o Peter Parker antes dele revelar que ele é, na verdade, o Homem-Aranha. A MJ, ela é historicamente uma das primeiras grandes paixões do Peter Parker. Nos quadrinhos, inclusive, ela e o Peter têm uma relação que vai de namoro a casamento em algumas linhas do tempo alternativas. Cara, ela é praticamente inseparável da mitologia tradicional do Miranha. E a Sadie Sink tem o visual marcante da Mary Jane, visual que combina com várias versões dela. E por conta disso, os fãs levantaram essa hipótese. E cara, não tem como não levantar, né? Você pensa logo, cabelo ruivo em uma história do Homem-Aranha só pode ser a Mary Jane. E eu digo cabelo ruivo porque acabou de vazar uma das primeiras imagens da Sadie Sink nos sets de gravações de Homem-Aranha Brand New Day. Olha aqui, na imagem a gente consegue ver que ela tá com o cabelo ruivo e tá com esse casaco verde aqui que provavelmente não faz parte do figurino, tá? É algo que eles colocaram de propósito pra esconder a roupa dela de baixo. E reparem só que ela tá com uma bota e uma calça camuflada aqui, ó. Guarda bem essa informação porque ela vai ser importante pra outro personagem que tá nessa lista aqui. Mas, galera, no contexto atual, eu acho que a Marvel não vai colocar ela como a MJ. Simplesmente porque eles estariam repetindo um personagem. Pra quem não lembra, a gente já tem uma MJ no universo de filmes do Homem-Aranha do Tom Holland, que inclusive é interpretada pela Zendaya, a esposa dele. Gwen Stacy. A Gwen Stacy foi nas HQs uma das primeiras namoradas do Peter Parker, até antes mesmo da Mary Jane. E, infelizmente, um dos momentos mais tristes na mitologia do Spider-Man foi a sua morte, que inclusive aconteceu num arco que ficou conhecido como The Night Gwen Stacy Die. Mas em algumas versões alternativas, ela sobrevive e se torna a Spider-Gwen, como a gente viu, por exemplo, na animação Homem-Aranha no Aranhaverso. E, cara, a Gwen, ela representa tanto romance quanto tragédia pro Peter. Ela acaba sendo ali um símbolo de perda, culpa e também esperança em algumas versões alternativas. Em muitas histórias, ela é a namorada perfeita que acaba pagando o preço da vida de herói do Peter Parker. E de novo, botando a Sadie Sink no assunto, ela tem uma aparência que casa muito com a Gwen Stacy. Ah, mas Fox, você acabou de dizer que a Gwen é ruiva e ela tá loira. É, hater, eu sei, mas quando se trata de multiverso, ela poderia ser muito bem uma versão da Gwen ruiva. Imagina só, a gente teria a mesma dinâmica do Peter com um par de cabelo ruivo, mas ao invés de a gente ter a Mary Jane, a gente teria a Gwen Stacy. E o mais importante pra funcionar essa versão aqui, não pode abordar de maneira alguma a morte da Gwen. Porque, cara, o Homem-Aranha do Tom Holland, ele já passou pela sua fase de perda com a morte da tia May. Sem contar que a morte da Gwen já foi abordada lá no Homem-Aranha do Andrew Garfield. Então ficaria repetitivo do mesmo jeito. Galera, essas duas personagens aqui eu só trouxe porque eu tô vendo todo mundo na internet comentando que elas podem ser adaptadas. A gente até tem razões pra isso, mas eu não acredito que seja uma dessas duas aqui, tá? Eu só trouxe porque os fãs estão teorizando muito, então eu não poderia deixar de fora dessa lista aqui. Mas agora vamos pros personagens que eu acredito um pouco mais, tá? Essas personagens aqui eu não descartaria tão fácil assim. Rachel Cole Alves. Agora aqui com a Rachel Cole Alves, a gente tá falando de menos romance e mais vigilância. Nos quadrinhos da Marvel, ela era uma ex-fuzileira do exército, que depois de perder sua família em um ataque criminoso, acaba se tornando uma vigilante chamada Skybreaker. E por conta disso, ela tem uma ligação forte com o The Punisher e com o universo de crimes mais urbanos. E falando no The Punisher, ela é quase uma parceira do Justiceiro. Ou seja, ela atua ali em Nova York, então acaba cruzando com o universo do Homem-Aranha, em termos de conflito de vigilantes, vilões e ameaças de rua. Galera, eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre os primeiros 15 minutos do filme Homem-Aranha Brand New Day que foram vazados. Nesse vídeo, inclusive, eu trouxe algumas imagens que confirmam partes desses vazamentos. O vídeo é esse aqui, tá? Eu recomendo muito que vocês assistam. Eu vou deixar ele passando aqui no iCard e também na descrição. E nesses 15 minutos vazados, foi dito que o Justiceiro, que já está confirmado no filme, teria
seria uma parceira. E pela Sadie Sink ser ruiva, os fãs automaticamente ligaram ela a Rachel Cole. E lembra que eu pedi pra vocês guardarem a informação da calça camuflada e das botas? Então me diz se essa roupa aqui não passa aquele ar de ação militar. Aí você pega essa roupa, junta com os cabelos ruivos que a Rachel também tem, cara, faz muito sentido ela ser uma versão dessa personagem. Será que ela tá escondendo um colete preto com uma caveira embaixo desse casaco aqui? Deixa aqui nos comentários. E aproveitando que você comentou no vídeo, já se inscreve aqui nesse canal que vai ser o seu canal favorito desse mundão nerd que a gente tanto ama. Porque só assim você vai ficar por dentro desses vazamentos e todas essas teorias envolvendo esse mundo de super-heróis. Agora sim, voltando pro vídeo, Jean Grey. Pois é, você não ouviu errado. Muita gente começou a especular isso depois de rumores de que o filme Homem-Aranha Brand New Day pode ter conexões diretas com o universo dos X-Men. Nos quadrinhos, a Jean Grey é uma das mutantes mais poderosas da Marvel. Hospedeira da Força Fênix, ela é uma peça central nas histórias dos X-Men. Ela e o Peter quase nunca interagem de forma direta, mas dividiram histórias em realidades alternativas, especialmente em arcos multiversais, que é justamente o que a Marvel tá abordando agora. A gente já teve um vislumbre disso lá em Doutor Estranho Multiverso da Loucura e no próprio filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Eu acho que a participação da Sadie Sink como a Jean Grey seria uma ótima forma da Marvel começar a plantar sementes da chegada dos mutantes no UCM. Bom, pelo menos seria uma forma melhor do que fizeram na série da Kamala Khan em The Marvels, né? Ao contrário da Kamala Khan, a Jean Grey é uma personagem extremamente conhecida, e só ela estando no filme já cria aquele hype da gente ver o restante dos X-Men. Mas calma, tá? Até agora nada confirma isso oficialmente. Por enquanto é mais uma teoria de bastidor, mas o que é impossível negar é que a Sadie encaixa perfeitamente nesse papel. A Firestar. Ainda no universo dos mutantes, a Firestar, ou Angelica Jones, é uma mutante com poderes de fogo. Ela surgiu originalmente no universo do próprio Homem-Aranha, na animação Spider-Man and His Amazing Friends, ou para os BRs, Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Ela começou ali ao lado do Homem-Aranha e do Homem de Gelo, e depois ela foi incorporada a todo o universo Marvel. Essa série animada colocava ela como uma grande amiga do Homem-Aranha e do Homem de Gelo. Eles moravam juntos, eram uma equipe de heróis e até colegas de faculdade. E curiosamente, em Homem-Aranha Brand New Day, a gente vai começar a ver o Homem-Aranha do Tom Holland na transição do final da sua faculdade para o início da sua vida adulta. Já que no último filme, que foi o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, ele tava no final do colegial, se inscrevendo ali nas faculdades com seus amigos. E em Homem-Aranha Brand New Day, pela cronologia Marvel, se passa mais ou menos entre 3 a 4 anos do último filme. Cara, eu consigo imaginar facilmente o Tom Holland servindo como um professor pra Firestar, ali da mesma forma que o Tony Stark foi pra ele. Cara, imagina o peso dele se tornando um legado e tendo que ser mais maduro por conta disso. E de novo, a Sadie Sink ficaria muito bem nesse papel, e de gancho abriria caminho pra introduzir os mutantes no UCM. Agora, fugindo bastante do núcleo mutante, a gente tem a Chatra, que pra mim já seria de cara uma das opções mais insanas e diferentes que a gente poderia ver no cinema. A Chatra, ela é uma vilã mística ligada ao universo espiritual do Homem-Aranha. Sabe aquela coisa de totem-aranha que a gente viu no Homem-Aranha no Aranha-Verso? Então, segue essa mesma pegada. Ela é uma espécie de aranha divina, um ser extradimensional que vê o Peter como um inimigo ancestral. Nos quadrinhos, ela já manipulou o Homem-Aranha e até quase conseguiu transformar ele numa criatura completamente aracnídea. Agora, voltando pro cinema, imagina o plot twist. A Sadie Sink começa ali como uma amiga do Homem-Aranha do Tom Holland, ajudando ele a combater o crime, mas na verdade parte do que tá acontecendo ali é por culpa dela. E aí ela se mostra uma vilã que tá por trás de tudo. E eu digo mais, a aparição dela nesse filme pode estar ligada aos eventos do último filme do Homem-Aranha. Aquela bagunça multiversal que o Peter fez pode meio que ter acendido um alerta pra ela, levando ela pro UCM. Mano, isso aqui seria de explodir a cabeça da galera. Se eu tiver certo, você pode vir no futuro e comentar aqui: Fox, você acertou. Se isso aqui acontecesse, daria uma profundidade imensa pro filme, e combina bastante com o estilo de personagem que a Sadie Sink normalmente pega pra fazer, que são aqueles personagens mais intensos e sombrios. E agora o personagem que mais me faria ficar hypado e que me faria ir pra porta do cinema acampar pra ver esse filme seria a Mayday Parker. Porque se a Marvel quiser surpreender geral e lidar talvez com a linha do tempo, entra em cena a Mayday Parker, que é só a filha do Peter Parker e da Mary Jane em universos alternativos. Nos quadrinhos, ela herda os poderes do pai e se torna a Spider-Girl, defendendo ali o legado da família Parker. Cara, a Sadie Sink tem a idade perfeita pra isso. E a ideia de apresentar uma nova geração de aranhas não é absurdo depois do sucesso de Homem-Aranha no Aranha-Verso. Mas pra isso funcionar, o filme teria que abraçar de vez o conceito de multiverso. E antes de eu explicar essa teoria aqui, eu tenho que lembrar vocês que no UCM, a viagem no tempo também
também é uma viagem multiversal, já que quando você viaja no tempo, você acaba criando uma ramificação, logo uma realidade alternativa. E com isso a gente tem duas teorias fortes sobre a possível participação da Mayday Park. A primeira é que ela seria a filha do Homem-Aranha do Tom Holland, vinda do futuro para ajudar o pai no passado. E a segunda, que por sinal é a que eu mais gosto, ela seria a filha do Homem-Aranha do Tobey Maguire. E essa teoria vai muito mais a fundo. Calma aí que eu vou explicar pra você. Nessa teoria, lá em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, quando o Ned tava abrindo os portais pra trazer os Homem-Aranhas pro UCM, na verdade os portais eles estavam localizando totens-aranhas, ou seja, pessoas com poderes de aranha. E nisso ela teria sido puxada pro UCM e teria ficado lá presa esse tempo todo. Ah, mas Fox, o Homem-Aranha do Tobey Maguire iria ficar doido atrás da filha. Pô, é claro que ele não deixaria passar 3 anos sem a filha. Na verdade não, meu caro hater. Lembra que em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, os vilões que foram retirados dos seus universos saíram de lá no exato momento em que eles iriam morrer. E no final, eles voltaram pra esse exato momento. Então pro Tobey não passaria menos que 1 minuto do sumiço da sua filha. E isso se ela não for a filha do Homem-Aranha do Tobey Maguire que estava no UCM. Porque se ela for a filha do Homem-Aranha do Tobey Maguire que estava no UCM, ele nem vai ter percebido o sumiço dela. Porque ele estava em outro universo, ele não teria como saber que a filha dele também estaria ali. Galera, obviamente isso é só uma teoria, tá? Uma teoria muito boa, na minha opinião, tá? E que eu amaria ver no cinema. Mas mesmo sendo uma teoria amada pelos fãs, ainda parece mais um sonho distante do que algo concreto. E aí, galera, agora eu quero saber de vocês. Quem vocês acham que a Sadie Sink vai interpretar em Homem-Aranha Brand New Day? E outra, o que vocês acharam dessas teorias? Comenta aqui embaixo e também comenta a sua teoria. Quem sabe ela não vira um vídeo aqui pro canal. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like e já se inscreve nesse canal aqui, que vai ser o seu canal favorito desse mundão nerd que a gente tanto ama. Cara, se essa teoria aí da Mayday Park não valeu a sua inscrição, eu sinceramente não sei o que vale. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!